Alô. Amém. Vamos ficar de pé para nós orarmos, começar o nosso louvor ao nosso Deus. Amém. Feche seus olhos comigo, Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso na Tua presença. Que nós possamos abrir os nossos corações, que nós possamos, Senhor, Te louvar em espírito e em verdade, que o Teu Espírito Santo seja, ó Pai, hoje, aqui neste lugar, ó Pai, presente em nossas vidas e nos transformando, Pai. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Faz comigo. Em Espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, diga ele, Rei dos Reis, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver, te adoramos, Deus, Rei dos Reis, Senhor, e Senhor. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração, Pai. Que a gente te adore, Senhor, em espírito e em verdade nessa manhã, Senhor. Deus, que a gente te ofereça, Senhor, o nosso louvor, Pai, com sinceridade e com verdade, Deus amado. Meu Deus, em nome de Jesus, estamos aqui essa manhã, Deus, para te adorar, Senhor. Estamos aqui essa manhã para te exaltar, Deus. Estamos aqui, Senhor, para dizer que Tu és santo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para dizer, Pai, sabe, Pai, que nós te amamos, Senhor, e que nós somos gratos, Senhor, pelo Teu amor, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Deus. Te agradecemos, Senhor, por, Senhor, dia após dia, Senhor, cuidar de nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu perdão, Pai. Te agradecemos pela salvação, Senhor, e nessa manhã, Deus, nós queremos Te adorar, Senhor, e nós queremos, Senhor, demonstrar a nossa gratidão, Pai. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Só Tu és digno de toda honra e toda glória, Senhor. Só Tu és digno de todo louvor, Senhor. E nesta manhã, Senhor, Te oferecemos o nosso louvor, Pai. Você possa erguer a Tua voz e cantar comigo mais uma vez em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos em espírito.
adoramos, Senhor. Em verdade, te adoramos, te adoramos, Reis dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. te adorar, cante a Ele. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que Eu nasci, ó Rei Jesus. meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é Viver na casa de Deus. Meu prazer é te adorar. onde flui o amor. Ministrando louvor. Aleluia, Senhor. Nosso prazer, Senhor, estar aqui, Pai, te adorando, Deus. Nosso prazer, Senhor, erguer, Senhor, as nossas vozes, Senhor. Nosso prazer, Senhor, estar sempre te louvando, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Senhor. Nós queremos sempre te oferecer o nosso louvor, Deus. Nós queremos estar sempre em comunhão contigo, Senhor, sempre, Pai. Te agradecendo, sempre te obedecendo, Senhor. Fazendo o melhor, Senhor, sabe, Deus, em tua causa, Senhor. Porque o Senhor não poupou nada, Senhor, para fazer o melhor por nós, Senhor. Deus, queremos te oferecer o melhor, Senhor, de nossas vidas, Senhor. Queremos oferecer, Senhor, tudo, Senhor, que fazemos, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, Senhor, nós queremos te entregar, Senhor. Te adoramos, Senhor Jesus, te adoramos, ó Pai. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Te contemplar, Deus. Contemplar tua grandeza. Quero subir. Quero subir Ao Monte Santo de Sião
Mais que palavras, Senhor. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar Tua presença, Deus. em tua presença. Te contemplar. Contemplar tua grandeza. Te adoramos, Senhor. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na grandeza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Mais uma vez, quero subir. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico, meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno Só és. te voz, te adoro. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. E prostro aos teus pés Na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável. e um som agradável a ti, pois digno és. E um som Agradável a ti, pois digno és. Você pode aplaudi-lo essa manhã. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Queremos te dar a nossa canção, Senhor. Queremos te dar o nosso louvor, Pai. Por isso cantamos, Senhor, que Tu és o nosso Jesus Salvador, Pai. Te agradecemos pela salvação, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que fazes por nós, Senhor. Tu és incomparável, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Cante comigo, consolo. Consolo, amigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, com tudo que sou. Diga a Ele, pra sempre te adorarei, Senhor. Sempre te adorarei. Glória ao Senhor, cante a Ele. Aclama ao Senhor, toda a terra e canta.
Ele, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolador, tu és, Senhor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, Toda a minha vida, tudo que sou, com Senhor. tudo que Para sou, todo sempre te adorarei, Deus. sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, adore a Ele. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Pra Sim, Senhor Jesus. Sim, Jesus, incomparáveis são tuas promessas. Só tu és incomparável, Senhor. Te adoramos, Senhor Jesus. Não há outro como tu, sem igual, sem igual. Diga comigo mais uma vez, aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder. poder, majestade, Louvores ao Rei, montanhas se prostrem e rujam os mares ao som ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. mais uma vez incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, Senhor. Tu pode aplaudir essa manhã. Diga que tu és, Senhor. Para exaltar o santo nome, Deus, te adoramos, ó Pai. Seja exaltado em nome de Jesus, Pai. Amém.
Que você possa cumprimentar o seu irmão nessa manhã, amém? Amém. Deus te abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Pode sentar. Louvado seja o Senhor. Deus é bom. Ele é maravilhoso. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo número 19. Abra sua Bíblia no Salmo 19. Deixa aberto, marque, porque a gente vai ler vários versículos aí do Salmo 19. Deixe sua Bíblia aberta, marcada nesse Salmo. Nós vamos ler agora os 6 primeiros versículos. Eu vou pedir para você ficar de pé comigo. Você pode ficar de pé comigo para ler? Nós vamos ler 19, de 1 a 6. Tá? Então, versículo 1, na minha versão, diz assim: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Versículo 6, sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até outra. Nada escapa ao seu calor. Amém. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, traga a nós a Tua palavra, que haja, Senhor, o Teu Espírito Santo, agora falando aos nossos corações, que a Tua presença seja sentida por nós, Senhor. Ô, Senhor, em nome de Jesus, Pai, desde já, esteja trabalhando os corações, Senhor, desde já, Senhor, esteja trazendo, Senhor, a cada um aqui, Pai, a Tua presença restauradora, Pai. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Você já falou para alguém, né, que decepcionou você, algo similar, não precisa ser essa frase específica, mas, olha, você perdeu ponto comigo. Você agora fez algo que eu não gostei, você perdeu ponto comigo. E aí eu pergunto para você, você já parou para pensar que nós decepcionamos a Deus e muitas vezes nós perdemos pontos com Deus? Nós vivemos como se fosse uma vida paralela, né? E a gente pensa muito pouco em agradar a Deus, ou naquilo que agrada a Deus. Às vezes nós perdemos com Deus, nós decepcionamos a Deus por pouco, por motivos corriqueiros, por motivos comuns. Mas, se você pensar que Deus é perfeito, é muito fácil nós desagradarmos a Deus. Mas não é uma preocupação nossa, normalmente não é. Nós vivemos como se, né, estivesse em paralelo. Nós estamos aqui e Deus está lá. Não é a verdade isso.
Deus é um Deus presente, é um Deus que atua, um Deus que vive ao nosso lado, é um Deus que está sempre em todas as situações conosco. Então, como Ele está sempre em todas as situações conosco, Ele está mais conosco do que qualquer outra pessoa. Minha esposa não está ao mesmo tempo comigo que nosso Deus está. A sua esposa, sua mãe, seu filho, ninguém está o tempo conosco que Deus está. Só que Deus é perfeito. Deus é perfeito. E nós precisamos agradá-lo. Nós precisamos agradá-lo. E algumas coisas desagradam ao nosso Deus e nós fazemos. Coisas simples, mas que nós fazemos e desagradamos esse Deus. E esses versículos, né, que nós lemos aí, eles falam, eles mostram, né, a primeira coisa que nós não fazemos, né, e por isso desagradamos a Deus. Perdemos ponto com Ele. Porque Ele fala justamente, do versículo 1 ao 3, leia de novo comigo, ó, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Declarar Deus, falar do poder de Deus. Nós não fazemos como a natureza faz. A natureza, ela se mostra, né? Ela não precisa falar, ela se mostra. E nós precisamos mostrar Deus para o mundo. Não fazer isso desagrada a Deus, mas nós, parece que a gente esquece de propósito isso. Parece que a gente bota num saco, e aí vai vivendo a vida, né? Aí no domingo a gente abre o saco, vou agradar a Deus. Não é assim. Nós temos que viver proclamando Deus, como as estrelas fazem, né? Como um dia faz. Assim nós deveríamos fazer, como um dia faz a outro dia, uma noite a outra noite. Nós deveríamos declarar a grandeza de Deus. Eles são obras, né? Os luminares, como a Bíblia chama, né? São obras da mão de Deus, né? E eles declaram o poder e a glória de Deus. Nós temos que fazer a mesma coisa. Sabe, esses luminares enormes, se você pensar, né? A gente estava falando agora há pouco sobre isso, lá fora, sobre os mundos que existem, né, no universo. Sabe, esses tremendos planetas ou estrelas, né, corpos celestes enormes, eles orbitam com perfeição. Eles fazem, né, eles circulam com perfeição. Perfeição com precisão, com sincronia, e isso mostra, né, o poder e a glória de Deus. Mostra a infinita sabedoria de Deus. E nós somos uma maravilha de Deus também. Nós somos fantásticos. Nós pensamos mais do que os animais. Nós temos, né, movimentação que as estrelas não têm, porque eles fazem um circuito. Nós temos uma liberdade que Deus nos deu. Nós somos fantásticos, nós enxergamos, nós falamos, raciocinamos e não fazemos o que eles fazem. Eles têm muito menos possibilidades de mostrar a glória de Deus do que nós. E fazem isso, e nós não fazemos. E eu queria que você pensasse, nós temos de agradar a Deus, e uma das coisas que agrada a Ele é nós falarmos dEle, falarmos da glória dEle, e nós não pensamos nisso. Você gosta do seu pai, de sua mãe, você gosta do seu filho, você gosta de agradar seu filho, você gosta de agradar seus pais, você gosta de agradar a sua esposa, seu esposo, você gosta de fazer isso? Deus quer também isso. Ele quer que nós agrademos a Ele, e a maneira, uma delas, né, é nós proclamarmos esse Deus maravilhoso que nós temos. E nós não podemos ir vivendo a vida esquecendo disso. Não pode ser assim. Como a natureza
nós precisamos louvar ao nosso Deus e proclamar essa glória dele àqueles que estão à nossa volta, né? Nós precisamos fazer isso. Eu queria que vocês pegassem versículo 4 a 6, que diz assim: mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Esses seres celestes, né, e agora ele está falando especificamente sobre o sol, mesmo que não tenha palavras, eles declaram por toda a terra. O sol, ele percorre toda a terra. Em toda a terra, ele leva o seu calor. Até os confins do mundo, ele leva o seu calor. E esses versículos falam, né, que Deus preparou no céu uma tenda para o sol, e ele vai de um extremo a outro da terra, aquecendo aqueles que estão abaixo dele. Por onde ele passa, mostra o seu fulgor, o seu calor, né? Assim o homem deve fazer também. Assim o homem deve fazer. O sol, ele representa a grandeza de Deus em relação à terra, né? É o corpo celeste que nós mais vemos, né? O corpo que mais representa algo para nós e representa, por isso, a glória de Deus. Sabe? E ele, esse sol, ele faz um trajeto no céu e nada escapa ao seu calor, ninguém deixa de vê-lo. Assim deveria ser a nossa vida. Há quanto tempo você não ouve alguém dizer para você que você é diferente? Há quanto tempo você não ouve alguém dizer que você brilha? Há quanto tempo nós paramos, né? Talvez porque você tenha, como eu, 37 anos, né, de evangélico. Talvez você esteja, não, já essa fase passou, não existe isso. Nós precisamos exalar Deus, porque Ele se agrada disso. Assim como você te agrada, eu creio que é assim, agradar a seu esposo, agradar a seus filhos, aos seus pais, nós temos que agradar a Deus. Nós temos pouco tempo. O estudo hoje de manhã foi sobre a segunda volta de Cristo, né? Olha, nós não sabemos quando vai ser, mas eu compreendo que a nossa vida na Terra é muito curta. 90 anos, talvez, né? Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas a vida na Terra é muito curta. E nós temos que fazer isso. É um tempo que a gente tem para fazer isso. Agradar a Deus, mostrar a Deus através da nossa vida. A natureza, ela faz isso. Ela é submissa, ela é obediente, ela faz isso. Então, nós, mais ainda deveríamos fazer. Porque por nossa causa, olha para mim todo mundo agora, por nossa causa, Deus mandou o Filho dele morrer, sofrer por nós, por agradecimento a esse Deus maravilhoso, um Deus que se importa com formigas, porque olhando do céu nós não passamos de formigas. Ele se importa com cada vida, ele se importa com a sua vida em particular, ele cuida dos seus detalhes. Ele cuida de detalhes na sua vida, e ele mandou o Filho dele morrer por nós. Esse agradecimento, ele tem que se expressar e nós falarmos da glória dele, de como ele é bom, como ele é maravilhoso, né? Expandir o reino de Deus, isso é algo que nós precisamos proclamar Deus ao mundo. Amém? Você gosta de agradar a Deus? Você gostaria de agradar a Deus? Fale de Jesus.
Você quer agradar a Deus? Fale de Jesus. Você quer agradar a Deus? Fale de como Deus é bom e glorioso. Esse é primeiro, né, o primeiro motivo que eu tirei aqui desses versículos do Salmo. Que para nós agradarmos a Deus, nós precisamos fazer como a natureza faz, mostrar a glória dele. O segundo motivo, né, a segunda coisa que eu extraí desses versículos, que nos faz perder pontos com Deus, é não conhecer a Deus. Se você não estuda a palavra de Deus, se você vai vivendo a sua vida só vindo à igreja aos domingos e não lendo a Bíblia, você não está agradando a Deus, porque nós precisamos conhecer, Ele quer que nós o conheçamos. Sabe, não conhecer a Deus, nem aquilo que Ele quer, né, os seus mandamentos, sua lei, né, a sua própria natureza, conhecer a natureza de Deus, é algo que desagrada a Deus. Imagina que você tem uma namorada, ou uma esposa, ou mesmo um amigo. E aí, você não deu a menor importância a conhecer a história da vida dela. Com exceções, por exemplo, se foi algo traumático, que a pessoa não quer que ninguém saiba, com poucas exceções, a maioria das pessoas gostaria que você conhecesse a história dela. Assim também é Deus. Você não pode estar do lado da sua esposa, né, e não saber o nome dos seus parentes. Você não pode estar do lado da sua esposa, do seu esposo, né, ou de um amigo mesmo, e não saber nada dele. Conhecer a Deus agrada a Ele. Você perde ponto quando você não busca conhecer a Deus. É uma situação desagradável, né? Você não conhecer nada da pessoa que está ao seu lado, né? Da pessoa que vive com você. Deus vive conosco, Ele se importa conosco. E nós não conhecermos a Ele demonstra que nós não nos importamos. Demonstra que nós não nos interessamos. Não nos importamos, não temos cuidado. Se você tem cuidado por alguém, você procura saber sobre essa pessoa. Você procura saber sobre essa pessoa. Com Deus é a mesma coisa. Ele quer que nós o conheçamos com intimidade. Nós precisamos conhecer a Deus com intimidade. Ele quer que nós saibamos quem Ele é, aquilo que Ele gosta. Você sabe o que Deus gosta? Você tem ideia do que Deus gosta? Só pela Bíblia, né? Nós temos que ir, e de vez em quando o próprio Espírito Santo nos toca sobre algo, né? Mas a gente precisa conhecer. E o salmista, o homem que escreveu esse salmo, ele expressa isso. Eu queria que você lesse comigo versículos 7 e 8. Olha o que ele fala aí. A lei do Senhor é perfeita. Só pode dizer alguém, só alguém que conhece, né, essa lei que pode dizer isso. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. A lei do Senhor, os testemunhos do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, é o que Ele é, traz luz aos olhos. Conhecendo a palavra de Deus, nós conhecemos o próprio Deus. O Espírito Santo, Ele nos mostra, né? Nós sentimos a presença dEle, mas conhecendo a palavra de Deus, nós conhecemos o próprio Deus. Se você conhecer as minhas regras em casa, eu tenho regras em casa. Você tem regras na sua casa? Tem? Tem regra? O marido tem que lavar a louça, essa regra eu não gosto não. Mas você tem regra em casa? Tem gente, na minha casa não fazemos isso, né? É um bom hábito, tá?
Mas tem gente que pede para todos os visitantes tirarem o sapato antes de entrar em casa, né? Então, é uma regra. Então, sabe, se eu fosse assim, mandasse você tirar o sapato, não seria uma característica minha? Você não ia me perceber melhor? Ah, o Vanderlei é uma pessoa cuidadosa, ele tem receio de micróbios e etc. Sabe, a gente conhece as pessoas pelas suas regras, como ele convive, como ele age dentro da sua casa, né? Então, sabe, ele, nosso Deus, ele se mostra através das mesmas coisas. Mostrando como ele pensa, ele se mostra para nós. Nós precisamos conhecer ao nosso Deus. E quando nós estudarmos, né, quando nós lermos, né, a lei de Deus que é perfeita, que revigora a nossa alma, nós virá a nossos olhos luz. Nós vamos conhecer não só a Deus, mas aquilo que Ele quer, aquilo que vai acontecer com o mundo, aquilo que vai acontecer conosco. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos a Deus. E nós precisamos, porque isso agrada a Deus. Você não pode conviver com uma pessoa durante anos e não saber se ela gosta ou não gosta de chocolate. Chocolate é uma coisa, né, que amam ou odeiam, né? Então, alguns amam, outros odeiam. Tem gente que não gosta, pasmem, né? Tem gente que não gosta. Mas você tem que saber se seu marido ou sua esposa gosta mais de doce ou de salgado. Você convive com uma pessoa, você tem que conhecer essa pessoa. Nós convivemos com Deus. É desagradável você não saber o que Ele quer para a sua vida. É desagradável você não saber o que numa situação você deveria fazer, porque não sabe o que Deus quer para aquilo. Não podemos viver assim, né? E quando nós conhecemos a palavra de Deus, a lei de Deus, isso abre os nossos olhos. Isso traz luz à nossa vida. Amém? Nós precisamos fazer porque isso agrada a Deus. Amém? Proclamar a Deus, conhecer a Deus. Isso agrada a Ele. A terceira coisa que nós vemos aqui no Salmo é a disposição do salmista de fazer o que é certo. Você tenta fazer o que é certo. É a mesma coisa que nós temos que fazer para agradar a Deus. Nós temos que tentar sempre fazer o que é certo. Isso agrada a Deus. E nós precisamos agradar a Deus porque Ele merece. O caminho dos homens, ele era um caminho perfeito, como dos corpos celestes. Ele era perfeito. Hoje, ele não é mais. Hoje os nossos caminhos são tortuosos. E nós precisamos, né, fazer o que é certo. Nós precisamos ter os nossos caminhos acertados pelo próprio Deus. Nós precisamos nos esforçar por isso. Quando nós fazemos coisas que estão erradas perante Deus, perante a lei dos homens, quando nós fazemos essas coisas, isto não agrada a Deus. Nós precisamos buscar fazer o certo. E isso perdeu um pouco o sentido nos dias de hoje. Isso perdeu um pouco o sentido. Então, obediência a Deus e obediência àquilo que Ele pensa, àquilo que Ele quer, perdeu um pouco o sentido. As pessoas estão nem aí. Elas não se preocupam em agradar a Deus. Eu fico pensando, como pode alguém se dizer cristão e viver uma vida em que faz algo sempre repetindo, que sabe
que Deus não quer. Como pode uma coisa dessa? Como? Nós precisamos fazer o que Deus quer. É um esforço, porque nós hoje, eu volto a dizer, nós tínhamos uma vida correta, né? Adão, ele não tinha problemas quanto a isso. A vida dele era uma reta, era tranquila, perfeita. Hoje você precisa se esforçar para estar no caminho. Mas como você pode? Como você consegue viver fazendo coisas que você sabe que não agradam a Deus? Isso não é lógico. Isso não é lógico. Isso eu vou dizer para vocês, isso é um absurdo. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Quanto você já recebeu de Deus? Quanto Ele já te deu? E você não procura fazer isso em troca? Nós, eu me incluo, tá? Como nós podemos viver sem procurar agradar a Deus? A todo momento, em todas as coisas, a ser bom. Sabe o conceito de ser bom? Jesus falou assim, bom só Deus o Pai, né? Mas o buscar é constante. Nós temos de perseguir esse alvo, essa meta. Nós temos que perseguir isso. Nós precisamos. O esforço é necessário. Eu tenho que ter prazer em dar prazer a Deus. Eu tenho que ter prazer na lei do Senhor, eu tenho que ter prazer naquilo que é certo, que Ele quer para mim, eu tenho que ter prazer em ser advertido por Deus, eu tenho que ter prazer nessas coisas. Eu queria que você abrisse comigo, leia-se comigo, nós vamos ler dos versículos 9 ao 13, que mostra, né, agora um conceito, diz assim, ó, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, versículo 11, o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Versículo 13, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Esses versículos, eles mostram, né, um coração arrependido e disposto a fazer o certo. Isso agrada ao nosso Deus, isso nos dá ponto com Deus. O que Ele quer é que a gente tente. Todo momento, a todo momento e a todo custo, você tente fazer o que Ele quer. Ele quer que a gente peça perdão pelos nossos pecados. E aí esse salmista, ele pede perdão pelo que ele desconhece que fez de errado. A natureza nossa, às vezes, a gente faz algo e a gente não percebe. Fizemos isso por egoísmo. Erramos por egoísmo, não entendemos isso. E aí esse salmista, eu estou dando só um exemplo, né? Ou por avareza, ou por, sei lá, por covardia. E aí esse salmista, ele pede, me ajuda, porque tem pecados que eu desconheço. E ele quer, ele se arrepende, ele quer fazer o certo. E ele pede, principalmente, gente, para guardar ele dos pecados intencionais. Pede para guardar ele dos pecados intencionais, porque esses pecados dominam o homem. Quando você faz algo, você sabe que está errado, intencionalmente você faz aquilo, você é dominado por aquele pecado. A sua cabeça, a sua mente é dominada por esse pecado. Então,
voltando, nós temos que ter um coração, né, dispostos a obedecer, dispostos a fazer o que Deus quer, a fazer o certo. Isso agrada a Deus. Eu vou perguntar de novo, você quer agradar a Deus? Olha, menos gente. Você quer agradar a Deus? Ele merece que você o agrade. Busque fazer o certo. Não vá como a mente desse mundo, né? Renove a sua mente pelo Espírito Santo. Não vá como a mente desse mundo que é permissiva. Não é assim que Deus é. Se você o conhecer, se você ler a palavra de Deus, você vai perceber que Ele não é permissivo. Você vai perceber que, por causa de Jesus, nós não somos consumidos. As misericórdias dele são grandes para nós por causa de Jesus Cristo. Mas ele não é um Deus permissivo. Mas o mundo é. O mundo diz, não tem problema você fazer isso não, ninguém vai ver, ninguém vai saber, ou então, isso não prejudica ninguém, mesmo que você faça algo que não vai prejudicar ninguém. Se você sabe, não faça. Se você sabe que está errado, não faça, porque desagrada a Deus. Então, esse nosso Deus, ele tem que ser conhecido, né? Nós temos que conhecê-lo, nós temos que agradá-lo, nós temos que mostrar a glória dele, nós temos que fazer o certo, nós precisamos fazer o certo, sabe? E para finalizar, a quarta coisa que nós vemos aqui no Salmo 19, eu queria que você abrisse no versículo 14, diz assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Eu vou ler de novo. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Sabe o que é isso? É tudo. Palavra e mente, o que você fala e o que você pensa. Para você fazer, você antes pensa, não é? Então, que tudo que eu pense ou fale sejam agradáveis a Ti. Ele, esse salmista, né, depois de mostrar, né, arrependimento, mostrar que ele precisa mudar, né, e algumas coisas que ele desconhece, inclusive, ele faz essa declaração final. E para a gente atingir isso, tem que fazer todo o resto anterior, todo o resto, para que as nossas palavras e a meditação do nosso coração sejam agradáveis a Deus, nós temos que começar procurando mostrar a glória de Deus, conhecer a Deus, né? Nos arrepender daquilo que a gente daquilo que nós fazemos errado, e aí nós vamos começar, né? Nós vamos conseguir, né, pensar o que agrada a Deus e falar o que agrada a Deus. Não tem outro jeito a não ser passar por todas as fases anteriores. E, gente, eu vou dizer uma coisa muito séria para você. Os tempos estão mudando. As pessoas estão relativizando a palavra de Deus, estão relativizando aquilo que elas fazem, aquilo que elas pensam. A Bíblia não é mais a referência das pessoas, não é só por falta de conhecimento, não. Não é só por falta de conhecimento. Mas as pessoas estão fazendo da própria cabeça a sua referência. É o que eu acho que está certo, é o que eu acho que eu posso fazer. Nós estamos agindo, quando fazemos isso, como o próprio Satanás agiu. É a mesma coisa, rebeldia contra Deus. Quando nós achamos que,
podemos decidir o que é certo e errado em detrimento, não é porque a gente não sabe, mas em detrimento do que está escrito na palavra de Deus, em detrimento daquilo que nós sabemos que Deus quer para nós estamos agindo de uma forma que desagrada a Deus profundamente. As pessoas, por qualquer motivo, têm se afastado da palavra, têm se afastado do que Deus quer. De uma forma... E o pior de tudo, é que, para agradar aqueles, que têm vindo à casa de Deus, as pessoas ainda não falam dessas coisas. Não é pregado isso. Não é pregado que você tem que agradar a Deus, é pregado que Deus te agrada. Você não se preocupa em agradar a Deus. Quem é que aqui se preocupa em agradar a Deus? Você é ensinado a ir vivendo, ir fazendo, ir ganhando, ir conquistando, e não tem. Ninguém para pensar que Deus, Ele quer que nós agrademos a Ele. É agradável ao Senhor que nós sejamos, tanto quanto possível, fiéis, tanto quanto possíveis, bons, tanto quanto possível, correto. E o possível não é uma permissão para você errar, não. É porque, às vezes, nós não conseguimos, mesmo nos esforçando. Então, sabe, a vida, ela está do lado do avesso. As coisas estão do lado do avesso. Não há o arrependimento. As pessoas hoje não são ensinadas a se arrepender. Eu ouvi oh meu Deus do céu, eu ouvi um texto, não vou dizer de quem é, não. Me mostraram um texto, em que a pessoa basicamente dizia o seguinte: você não tem que ter um espírito de arrependimento. Eu estou falando sério. Basicamente era isso que estava lá. Você não tem que ter um espírito de arrependimento. Não se arrependa. É tipo assim, vai vivendo. Não, se deu errado, tu tenta de novo, não sei o quê. E, olha, levando pessoas a não terem o que a Bíblia fala, terem um coração contrito diante de Deus. Fala que isso agrada a Deus. Ter um coração contrito diante dele. Por que nós precisamos ter um coração contrito? Eu não estou falando isso para você sair aqui de cabeça baixa, não. É para você entender, nós somos muito errados. Nós erramos demais, a toda hora. Eu erro toda hora com meus filhos, com a minha esposa. Você também, com certeza você faz a mesma coisa. Eu erro com quem está à minha volta. Com certeza você também faz isso. E quando você é ensinado a, não, vai para frente, não se arrependa do que você faz, etc. Está ao contrário, o ensinamento é contrário da palavra. A palavra diz, haja contrição no seu coração. É disso que Deus gosta. Isso, um coração contrito, agrada ao Senhor. Nós precisamos entender isso, gente. Nós não podemos ficar vivendo como o mundo vive, e creiam, cada vez mais vão vir heresias e mais heresias, que não estão baseados na palavra de Deus, que são pensamentos positivistas, que não levam a lugar algum. Nós precisamos entender isso. Você entende isso? Você entende isso? Você entende isso? Fique de pé comigo. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. E você fazer primeiro uma oração particular sua a Deus. Pedir a Ele que te ajude a agradá-lo. Pedir a Ele que te ajude a mudar o rumo
daquilo que não está correto, que você sabe ou que não sabe, como disse o salmista. Você pode fazer isso agora? Peça a Deus para Ele te ajudar a agradá-lo. Diga que você reconhece que você foi criado por Ele, que Jesus Cristo morreu por você e você quer agradá-lo. Agora nós vamos orar todos juntos. Ore comigo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a ter um comportamento que te agrade, Senhor. Nos ajude, Senhor, a te conhecer cada vez mais, Senhor. A te exaltar, te glorificar diante dos homens, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração contrito, arrependido, Pai, para fazer o bem, Senhor. E, ó Pai, nos ajuda, Senhor, que as palavras que saem da nossa boca e a meditação do nosso coração, da nossa mente, Pai, sejam agradáveis a Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, mostra, Senhor, agora aquilo, Senhor, que não te agrada, Senhor, e que esses que aqui estão, Senhor, estão fazendo, Pai. Que haja arrependimento, que haja, Senhor, força, Pai, para vencer os pecados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo ajude a cada um que aqui está, Senhor, a mudar mais uma vez o rumo da sua vida, Pai. A fazer o que agrada a Ti, Senhor, porque Tu mereces, Senhor, porque Tu és bom, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, que fazes em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Nós pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Desse Amém. amor, sou mais uma vítima, e Ele me tem desde o primeiro dia, nosso encontro já se aproxima, eu posso te ouvir chamar meu nome, vou me deitar, com os olhos percorrer caminho do sol, eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. Do silêncio, eu sinto a tua brisa, e quando eu penso em ti, tua mão me acaricia. Vem de dentro, cada flor desse jardim, desde que a luz nasceu, nada é tão real pra mim. Vou me deixar a terra passar. O alto é simples como deve ser. Sim, eu quero ter um coração ligado ao teu, pra que onde eu for seja você em meu lugar. Que das minhas feridas saia poder pra curar.
E cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Aleluia, Senhor. Diga comigo mais uma vez desse amor. Desse amor. Eu sou mais uma vítima e Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima, já posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar, com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho. Cante comigo, que das minhas feridas, que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Que das minhas feridas, diga ao Senhor, que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Mais uma vez, suas vozes, que das minhas feridas, que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da tua glória, Senhor. Toda a terra cheia da sua glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia. Feche seus olhos comigo, Senhor. Nós somos teus filhos, Pai. Nós queremos te agradar, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade, Pai. Nos ajuda, Senhor. Oh, Pai, nós sabemos como é bom te obedecer, oh Pai. Nós sabemos que seremos recompensados, oh Pai, ao te obedecer, oh Pai. A tua presença em nossas vidas, Senhor, cada vez maior, oh Pai, cada vez mais intenso, oh Pai. Nos ajuda a caminhar, Senhor, segundo as tuas leis, os teus preceitos, os teus mandamentos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a fazer aquilo que tu queres, Senhor. Nos dá confiança, Senhor, de que nós vamos conseguir, ó Pai. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor. Ó Pai, nos estimula pelo teu Espírito Santo, Senhor, a sermos pessoas melhores, Senhor. Ó, sermos, Senhor, verdadeiros cristãos, ó Pai. Digne-nos, Senhor, desse título, Pai. Nos ajuda, Senhor, que o teu Espírito Santo nos leve, Senhor, nas tuas asas, ó Pai. Ó Senhor, ao sair e ao voltar à tua casa, Senhor, ao ir para os nossos empregos e colégios, ó Pai,
Em nome de Jesus, que ó Pai amado, Teu Espírito Santo vá conosco, Pai. Nos direcionando, Pai. Ó Senhor, e que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos isso, Pai. Nos dá uma semana tranquila na Tua presença, Senhor. Nos ajuda nas nossas lutas, Pai. Nos traga de volta a Tua casa, Senhor, aqueles que puderem na quinta-feira, Senhor. Se não no domingo, Pai. Ô Senhor, que a Tua presença esteja conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Amém.